Fala galera, boas-vindas a mais um podcast aqui no Dados Críticos. Eu sou o Teori e estou aqui com convidadas maravilhosas, super interessantes pra gente conversar sobre a vida delas de modo geral. Tô falando com as Caquitas, Paula e Renata. Muito boas-vindas aqui ao Dados Críticos. Obrigado por topar vir conversar comigo, pessoal. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Exato, eu sou a Paula, quem tá falando ali é a Renata. Às vezes a gente se confunde, às vezes eu sou a Renata e a Renata Às vezes a gente é a mesma coisa, porque a gente é uma entidade e tá tudo bem assim também. E eu tenho que agradecer demais vocês, porque o podcast de vocês é uma grande referência pra mim, enquanto produtor de conteúdo, porque vocês são maravilhosos, assim, vocês tratam de temas que são muito importantes pra mim, e eu acho que vocês têm uma dinâmica, tá? Tô dizendo isso publicamente aqui, que fique gravado, né, esse elogio, uma dinâmica incrível de conversa entre vocês, que vai entrando ali, né, e parece que eu tô ali dentro conversando com vocês, então é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, viu, meninos? Ai, fico muito feliz. Eu fico que nem a Narcisa, com as mãos pra cima, assim, ai, que alegria, ai, que podcast, ai, que loucura. Meu Deus, destravou a Renata Narcisa. Pessoal, eu sempre começo aqui os podcasts, né, perguntando pro pessoal, né, mesmo assim que talvez o pessoal que acompanha vocês, né, já saiba um pouco disso, mas a galera que talvez não conhece o trabalho de vocês lá no Caquitas, né, no podcast, que todos os links vão estar aqui na descrição, eu queria saber um pouco da relação de vocês com RPG, né, como é que vocês começaram a jogar, qual foi a primeira vez que vocês... sabe, opa, tô jogando RPG, eu sei o que é isso, descobri o que é isso. Como é que foi isso pra vocês? Quem vai primeiro? Pode ir primeiro, já que tu começou a jogar antes. Eu quase posso contar essa história por ti, mas vou deixar tu contar essa história. Isso. Perfeito. Não, eu tive alguns começos diferentes de RPG, na verdade. A primeira vez que eu joguei mesmo, eu era criança e eu fazia aula de desenho, e o meu professor narrou uma mesa de Castelo Falkenstein pra turma, e a gente desenhou os personagens. Sim, olha a doideira, quem é que começou a jogar RPG com Castelo Falkenstein? Né? Eu. Mas, então, ele fez isso, mas foi assim, uma one shot e deu, né? Mas eu gostei, e aí eu tinha amigos ali, né, que faziam desenho comigo, que jogavam D&D 3.5, e me convidaram pra jogar e tal, e aí eu fui, joguei. A gente tinha uns 13 anos por aí, colega de colégio, né? Só que aí, na época, o meu progenitor, ele protestou, porque eu era a única menina do grupo. E aí ele não deixou que eu continuasse a jogar. Porque ele achou que as pessoas iam falar que eu era uma vagabunda, não sei. Não sei o que ele pensou que as pessoas iam falar de uma criança de 13 anos jogando um joguinho de dado com os amigos. Mas eu sei que eu fui proibida de continuar jogando, né, com a galera. E eu só fui voltar daí quando eu já era maior de idade, com 19 anos. E aí eu comecei a jogar com esse mesmo grupo, inclusive, do colégio. Essa mesma galera. Uhum. Eu fui jogar com eles e aí a gente jogou um pouco de D&D ainda 3.5, depois a 4ª edição, jogamos Pathfinder. E aí eu fui jogar outros sistemas, assim, fugir um pouco do D&D. Só mais tarde, quando eu comecei a jogar também com a Paula e com o grupo da Paula. Primeiro D&D e a 5ª edição, e depois a gente começou a ir pra outros sistemas, e aí com o Caquitas a gente foi pra muitos outros sistemas também. E mais meses do que, né, existia horário na semana. Isso, exato. Inclusive, eu estava... O que eu tava fazendo antes de vir pra cá? Eu estava jogando RPG. Perfeito. Eu tava fazendo uma sessão 0 de Alien RPG. Mas eu comecei a jogar bem depois da Renata. Em termos de idade, não em termos de tempo. Que eu sou mais velha que a Renata. Eu sou uma idosa. Mas eu comecei a jogar, eu já era uma adulta. Eu já tinha me formado na faculdade, já trabalhava. Minha vida já era muito parecida com a de hoje, assim. Deve fazer agora por volta de quase uma década, tipo, sei lá, uns 8 anos, e eu já tinha meus 20 e tantos, e o Fred, meu namorado, começou a jogar 5ª edição, ele já tinha jogado há muito tempo atrás a 3.5 e tal, e aí eles estavam redescobrindo o RPG com a 5ª edição, como acho que muita gente fez, e aí ele montou um grupo, eles jogaram, e eu só ouvindo falar e pensando, tipo, não sei se eu entendo direito o que é isso de RPG. Mas aí ele foi montar um grupo novo e ele falou, tipo, tu não quer experimentar, vê se tu gosta. E eu lembro de ficar, tipo, muito, tipo, eu não sei se eu vou gostar disso aí, não sei. Fiquei muito desconfiada, mas aí ele, se tu não gostar, tu para e não joga mais, né? E aí eu joguei. E aí agora estamos aqui, né? Então, cuidado. 5 anos de Caquitas depois...
Não, cuidado, né? Porque eu achei que eu nem ia gostar desse negócio. Agora eu tô aqui, agora tem um podcast sobre isso. É esquema agora... de pirâmide. É esquema de pirâmide. É totalmente esquema de pirâmide. Mas aí foi isso. Aquele famoso, a primeira dose de graça, né? Isso! Tu lembra como é que a gente começou a jogar junto? Lembro. Eu lembro que eu tava sempre querendo mais mesa de RPG, porque o meu grupo, ele se reunia muito pouco, assim. A gente jogava, sei lá, uma vez por mês, assim, e não conseguia manter uma frequência a mais do que isso, por, né, enfim, questões de vida adulta também. E aí, eu e a Paula, a gente costumava trabalhar no mesmo lugar, a gente é professora de inglês, a gente trabalhava na mesma escola, foi onde a gente se conheceu, né, de fato. E aí, a gente, enfim, tinha uma amizade ali já, né, um pouco mais próxima do que só trabalho, mas também ainda não ultra próxima. E aí, eu ouvia, né, a gente sabia que a outra jogava RPG e tal, e a Paula falou da mesa dela, nanã. E uma das pessoas que jogava a mesa, a Sara, ia ter que viajar. E ela não ia poder jogar por um tempo. Eu não lembro se tu me chamou ou se eu me convidei. Isso eu não lembro, tu lembra? Eu lembro, mas nessa não foi a primeira mesa que a gente combinou de jogar junto. A tua mesa foi a primeira mesa que a gente começou de jogar junto. A gente tava no meu aniversário, que foi no Applebee's. A minha memória, ela é assustadora. Inclusive a Paula, ela é a memória do Caquitas, né? A gente tem algumas coisas, tipo, ela é a memória, o cérebro, a parte lógica e tal. E aí, quando as coisas são emocionantes e tocam o coração, aí o coração sou eu. Tanto que eu virei a Narcisa ali e tal, mas eu sou a pessoa que chora, que surta. E a Paula é a parte lógica e que tem memória entre nós, né? É isso. Exatamente. A gente tem uma divisão bem definida, assim, das coisas, das funções. Mas a gente tava, justamente a gente começou a falar de vamos jogar junto, mas aí as mesas estavam cheias e tal, e tu falou, eu narro. E aí a gente montou a tua mesa, Perfeito. só que nessa mesma época a nossa amiga tinha que parar, e a gente tinha uma política de dar prioridade, quem topava narrar tinha prioridade quando a gente ia montar a mesa. Se tu disse que ia narrar uma mesa, pra não ficar sempre a mesma pessoa narrando, a gente te chamava pra ter essa coisa de todo mundo poder jogar e narrar, e não ser sempre a mesma pessoa narrando. E aí tu entrou nas duas, a gente começou as duas quase ao mesmo tempo. Perfeito. Então a minha memória não tava tão errada assim, foi bem próxima. Mas é isso, aí eu fui narrar uma e eu entrei nessa que tava em andamento já também. Fiz minha boneca e me intrometi na mesa e foi assim. Não, legal demais. E eu vejo que vocês estavam falando, eu tô em 1000 mesas, né? E, assim, essa é a minha situação também, né? Eu tô com 4 mesas em live semanais atualmente no canal. E, gente, eu percebo, tá? A minha avaliação é que, geralmente, tem algumas pessoas que consomem o RPG de um jeito diferente, sabe? A gente vive o RPG, quer jogar, testar sistemas, quer testar grupos diferentes, pessoas diferentes mestrando, narrando ali. E eu sinto que, de alguma forma, produzir conteúdo sobre RPG faz a gente entrar nessa vibe assim também, né? Vocês têm vários vídeos lá, vários podcasts, várias conversas onde vocês falam sobre essa questão de sommelier de sistemas, de testar, de criar jogos e tudo mais. Vocês percebem isso também, que de alguma forma produzir conteúdo pro Caquitas fez com que vocês vivenciassem o RPG de uma forma diferente? Completamente. Sim. Eu acho que primeiro que ele se retroalimenta muito. Porque pra ter pauta, a gente precisa jogar. E aí a gente lê RPG, a gente pensa RPG, a gente quer jogar mais RPG, e aí a coisa vai se retroalimentando. Tanto que, às vezes, a gente passa, sei lá, uma semana, 2, em que não tem jogo, porque desmarcou tudo, porque deu zebra na vida, e a gente fica sem pauta. A gente fica, o que a gente faz agora? Porque o nosso jogar alimenta muito o podcast, assim, né? Então tem muito disso. E ela muda também, essa coisa, o nosso jeito de pensar o RPG. Porque antes eu consigo ver muito claramente, assim. Eu pensava o RPG como, o meu joguinho, meu hobby ali que eu vou e tal. Hoje eu penso em mecânica, eu penso em game design, eu destrincho o RPG, parece que eu faço uma autópsia. Quando eu pego um jogo, eu tiro todos os pedacinhos dele e eu olho, isso tá aqui por causa disso, isso funciona dessa forma, isso tá aqui pra balancear aquela outra coisa. Eu olho pro RPG de uma forma muito mais analítica hoje, e é por causa do Caquitas e tudo aquilo que o Caquitas trouxe, né? As pessoas que eu conheci, com quem eu converso sobre RPG, a jam que eu participei, que eu fiz um jogo pela primeira vez, tudo isso surgiu porque o Caquitas existe e eu tava envolvida nesse meio, né? Então, uma coisa muito vai levando a outra. Eu concordo com tudo que a Renata disse, porém, eu tenho uma questão que pra mim é muito importante, ao mesmo tempo, manter o RPG como um hobby que eu faço com os meus amigos. Uhum.
Perfeito, Porque perfeito. teve um momento no começo do Caquitas que a gente se jogou em muitos projetos e muitas coisas. E a gente tava jogando bastante em live, a gente tava fazendo live, além de fazer o podcast. Que a minha relação com o RPG começou a mudar. Eu comecei a, tipo, olhar pro RPG como algo, tipo, ai, não, tem que fazer, tem que jogar, tem horário, tudo mais. E, tipo, são mesas que eu gostei muito de jogar. Porém, é uma relação diferente do jogar com os amigos. Inclusive, agora, né, depois que passou a pandemia e tal, a gente começou a se organizar também de novo para voltar a ter mesa presencial. Então, todas essas coisas, assim, ter este momento ao mesmo tempo de, tipo, sim, óbvio que o Caquitas mudou completamente como a gente olha e como a gente vê o RPG, mas também em outro nível não mudou nada. Eu jogo RPG igual eu jogava antes. Por um tempo quase mudou, mas eu consegui, tipo, reencontrar, tipo, esse equilíbrio, né? Eu acho que ter essa autopercepção sobre isso é algo muito importante. E eu até faço uma autoavaliação, porque eu falo muito sobre RPG e saúde mental, de alguma forma, aqui no canal. E uma das coisas que eu já fiz podcast, já fiz vídeo sobre, é exatamente essa relação. Quando você produz conteúdo, ou quando você começa a achar que você é o responsável único pela diversão do grupo, sabe? Eu sou o mestre, eu estou narrando, e aí eu tenho que fazer coisas legais, mapinhas bonitinhos, porque o meu grupo, eu tenho que, sabe? Quando você entra nesse eu tenho que, vira uma obrigação, a sua relação, eu vejo, tá? Isso mudou pra mim. Começa a mudar também, sabe? Você falou, Paula, eu percebi exatamente a mesma coisa. E é por isso até que eu tô decidindo assim, calma, pera aí, eu vou parar de fazer live um tempo, deixa eu jogar, porque eu gosto, senão, se o prazer, se o seu hobby vira uma obrigação, perde o porquê, né? Algumas coisas têm que ser inúteis na nossa vida, né? O hobby, ele é inútil, né? Sim, e eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que ter o Caquetas trouxe algumas responsabilidades pro hobby, em algum momento eu tive que parar e olhar e achar esse equilíbrio de novo. Por outro lado, pensar o RPG como a gente pensa me fez questionar muito os papéis e como tu joga e como tu faz as coisas. Eu acho que isso me fez perder um pouco essa ideia de responsabilidade que eu tinha mesmo quando eu não tinha o Caquitas. Essa coisa de, eu vou narrar, aí eu tô jogando bem, aí eu sei a regra, aí eu não sei, eu tenho que fazer isso. Hoje em dia, eu jogo completamente dessa ideia de, tipo, de responsabilidade, além, sei lá, da responsabilidade social que a gente tem por viver em sociedade, de, tipo, não ser babaca e não atrapalhar os outros, assim, que tem que ter sempre, né, assim, tu nunca... A ideia é que tu não, né, cause problemas pros outros, a não ser que eles estejam merecendo. Mas eu perdi um pouco isso. Então, hoje em dia, eu jogo, tipo, eu vou narrar, eu dificilmente preparo. Não é que eu não faço mapinha e coisa. Eu preparo só se eu tenho alguma coisa que eu queira preparar. Se não, vamos descobrir junto. Então, eu não fico preocupada se, eu sei o jogo, eu joguei, eu errei. Eu não faço uma autocrítica que eu fazia, uma autoavaliação que eu fazia antes, eu perdi, assim. E eu gosto muito mais de RPG por causa disso também, assim. Porque tudo virou coletivo. Tem alguma coisa que não tá funcionando, a gente discute junto pra ver o que pode... Tipo, por que isso não tá... Tem tal coisa não tá boa. Por que não tá boa? Como é que a gente pode resolver? Mas nunca é, tipo, um problema meu, nunca é uma responsabilidade minha, nunca é... Sim. do fulano, sei lá, de qualquer pessoa da mesa, sempre de todo mundo. Então eu acho que essa coletividade, essa desresponsabilização da coisa, de assumir, e não pensar numa lógica de produtividade também, porque o RPG ele não tem que ser produtivo. Ele não tem que render. Ele é um hobby, como falou, e hobbies não têm responsabilidade de produção nem nada. E, além de tudo, tu não tem que ser bom nos teus hobbies. Então, eu sou muito contra quando a gente entra no o bom ou mau jogador de RPG. Justamente, jogar bem, como joga RPG. Principalmente o narrador também, né? O bom narrador, o mau narrador. O que tu tem, as habilidades que tu tem que ter, não tem. Gente, tu não precisa ser bom nos teus hobbies. Então, tu não precisa saber contar história pra jogar RPG. Tu não precisa ser roteirista, tu não precisa ser ator, tu não precisa de nada. Porque tu não precisa ser bom nos teus hobbies. Eles são os teus hobbies. Tu faz eles porque te dão felicidade. Até porque eu vejo que aí entra numa lógica de competitividade que, não sei se vocês já viram, né? Mas o pessoal vai jogar... eu vou jogar um jogo... sei lá, um Dota, um LoL, sabe, um CS pra me desestressar, e aí entra naquela lógica de competir, eu tenho que ser melhor, e a pessoa às vezes tá ficando mais nervosa e estressada com o hobby dela do que ela tá ali se divertindo, sabe?
Exatamente isso, cara. Eu sinto que, assim, um dos motivos pelos quais a gente se afastou muito de jogos como o D&D e outros similares ao D&D, que tem muito estruturada essa coisa de o mestre versus o jogador, que são papéis muito diferentes, e a gente abandonou isso há muito tempo, tanto que no Caquitas a gente nem usa a palavra mestre muito, assim, a gente fala narrador normalmente, e agora eu tenho notado que tem uma tendência, e não é uma coisa que a gente combinou, é algo que tá acontecendo naturalmente, mas que a gente tá se referindo a tudo como jogador. E se é um papel específico, o jogador que está narrando, a pessoa que está... Mas eles são todos jogadores, porque a gente tá sempre trazendo, né, essa coisa da igualdade entre papéis, entre as pessoas que estão ali jogando. E eu acho que a gente se afastou de propósito de jogos que tem isso mais estruturado de forma oposta, né, diferente. Existe o papel do mestre, o papel do jogador... E a gente vai pra coisas que são muito mais abertas, muito mais compartilhadas, justamente porque senão acaba virando isso. Se tu coloca tudo nas costas de uma única pessoa, este é o narrador, é a mesa do fulano, ele é o mestre, ele é não sei o quê. Ele que se sente responsável por fazer tudo, ele que tem que ir atrás das coisas. Fica um sentimento de que se tem algo que não tá rodando bem, a culpa é minha, porque é a minha mesa. Sim. Né? E Sim. é um peso que vai atrapalhar o hobby, porque que nem a Paula falou, tu tá ali porque é o teu hobby, tu quer te divertir. Então se fica esse peso, essa nuvem escura em cima do que a pessoa tá tentando fazer, porque é ela que está neste papel e agora a responsabilidade é toda dela, né? Não funciona. É uma coisa que a gente vem tentando muito desconstruir. Até o episódio do Caquetas que saiu hoje, no dia da gravação, ele fala disso também. É sobre ser o seu próprio problema, né? Sobre tu como jogador criar problemas e entrar na narrativa desse jeito para que não só quem tá narrando fique responsável por criar problemas e desafios, né? Sim, e eu acho que ajudou muito nisso, além de ir pra jogos que tem esse papel mais... essa diferença de papéis mais suave, né, mais bem dividida. Eu acho que, além disso, tem o fato de que a gente começou a jogar jogos melhores, que assumem essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade, ela cai no narrador porque o sistema não tá abraçando esse BO, né? E aí, quando ele não assume, alguém tem que fazer o trabalho dele funcionar. Mas a gente começou a jogar sistemas que se equilibram e que sustentam a narrativa e a história e te ajudam quando tu não sabe pra onde ir, muito melhor dos que a gente jogava antes. E quanto mais a gente vai pra esse lado, menos tu sente a responsabilidade. Porque tu não precisa assumir a responsabilidade, né? O jogo é sempre divertido. Ninguém precisa fazer ele ser divertido, porque o jogo é divertido, o sistema é divertido. Então, ele garante a diversão e a gente pode chegar e só brincar, né? Que eu acho que muito dessa ideia de responsabilidade, ela vem de sistemas que não estavam bem resolvidos, né? No momento que tu começa a jogar sistemas que se resolvem bem, eles fazem isso por ti. Isso, esses sistemas que não só eles te dizem, tu vai fazer A, B, C ou D, mas que mecanizam isso, para que tu possa repetir a experiência, né? Porque um jogo, ele só tá sendo competente no que ele faz se ele consegue repetir aquela experiência, né? Sempre, né? E em grupos diferentes, com habilidades diferentes. Exato. Não adianta. Porque assim, se tu pegar um jogo merda, mas tu jogar com teus amigos que são muito legais e que tu adora e que são super experientes e que tem uma desenvoltura e tal, qualquer jogo vai rodar. Ele pode ser o pior jogo do mundo, mas ele vai rodar e ele vai ser legal, mas não é mérito do jogo. Eu preciso conseguir reproduzir a experiência com esse grupo e com o grupo introvertido que nunca jogou antes. Eu preciso ter uma experiência minimamente parecida. Ou né? sei lá, naquele dia que tá todo mundo cansado, de saco cheio e sem cérebro pra fazer o jogo funcionar. O jogo tem que funcionar igual, né? Isso aí. Como vocês podem ver, a gente fala bastante, a gente toma conta. Desculpa. Tinha pergunta? A gente tá fazendo perguntas já uma pra outra. Isso. Eu acho que isso tem muito a ver de fazer perguntas com a própria dinâmica do RPG, porque o jeito que eu vejo que o RPG funciona, ele é um diálogo. Sabe? Ele é sempre as perguntas que vão sendo lançadas e como que a gente acha a resposta de forma coletiva para responder aquilo ali. Eu vejo que vocês falaram, eu ouvi esse podcast de vocês, né, falando sobre o problema, eu concordo demais, porque o jogador, às vezes, usar o metagame do bem, né, que é se colocar na situação problema ali, porque isso vai gerar história, né? Tem vários autores, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala sobre escrita, né? Nem sobre RPG, tô viajando aqui agora. Mas ele fala que a gente lê um livro, a gente entra numa história, né, porque
existe ali, a gente quer se sentir no papel daquele personagem, e o que faz a gente se sentir no papel é ele tá passando por provações, né? Ele chama de, sei lá, calvário, né? E aí tem problemas. Quando o personagem passa por um problema e você vê ele passando por aquilo, ele superando de alguma forma, pô, que legal, você fica, meu Deus, eu quero saber o que acontece, né? A gente tá jogando perguntas, e aí? E se eu fizer isso? E se, sei lá, na hora que esse vilão estiver tentando conversar comigo aqui, eu me impor em relação a ele, né? É lógico que tem momentos e momentos pra fazer isso, né? Tem um clima da mesa, mas o que eu sinto é que tem uma coisa que é a tradição. Muitos RPGs, principalmente esses que vocês citaram, sei lá, D&D, talvez até Vampiro, né, alguns assim, eles se embasam muito numa tradição de que, olha, é uma tradição oral, sabe? Olha, isso é jogar D&D, não tá ali na mecânica. E você exige muito de quem tá jogando, de quem tá mestrando, entender qual que é o clima da ambientação para colocar isso. E já tem mecânicas que favorecem, sei lá, eu vejo nos próprios PBTAs, tem as mecânicas de movimentos, né, que favorecem esse tipo de coisa. City of Mist, por exemplo, né, que é um RPG maravilhoso, né, que tem mecânicas para isso também, né. Eu sinto que quando você tem uma mecânica que ela impulsiona o personagem a se colocar em problema, isso ajuda muito a coisa fluir, né. Você não precisa... Sim, totalmente. Você não precisa se preparar, né? Exato, você joga ali o problema e a própria rolagem vai deixando, né? E que o próprio sistema, ele divide, né, a responsabilidade da história. Porque eu acho... inclusive, é um dos motivos pelo qual eu nem gosto tanto da palavra narrador. Ela é a melhor que eu tenho no momento. Mas eu gosto muito de sistemas que tem uma palavra dedicada pra função de narrador. Porque eu acho que narrador também já dá uma ideia. Porque narrador é a pessoa que conduz a história, né? É a pessoa que sabe a história e tal. E eu gosto muito da ideia da história ser de todo mundo, né? O Ciri... Eu nem sei até que ponto essa metáfora tá no livro e que ponto dela, em que ponto eu peguei ela e levei adiante. Eu sei que ela vem do livro de alguma forma, mas que é a ideia de pensar em todo mundo como roteiristas de uma série. Sim. Uhum. Né? Então, todo mundo ali tá escrevendo aquela história. Uhum. Então, além do... Todo mundo é co-diretor, né? Todo mundo é corroteirista daquela história, todo mundo escreve aquela história junto. Então tu não é só o teu personagem, tu é alguém que está escrevendo aquela história. O narrador, ele é o produtor, que é o cara responsável, né? Ele é o showrunner da história, então é uma pessoa que une todas essas coisas, mas essa é a função dele, ele é alguém que reúne e pensa na linha do tempo grande, né? E é isso, porque não tem um personagem, então como se a linha do tempo, tipo, como se a grande parte, né, a história como um todo fosse o personagem dele. Mas eu gosto muito mais disso, assim. E aí eu acho engraçado que quando a gente entra no comparativo com os RPGs mais clássicos, uma coisa que aconteceu com o Caquitas foi que, tipo, eu não consigo ver RPG, narrador, jogador, nenhuma dessas coisas como algo unificado que eu consiga te dar uma definição do que é. Se tu me perguntar o que é RPG e como joga RPG, ou como narra RPG, eu vou te dizer depende. Porque não tem como eu te dizer como é que narra RPG, porque como narra City of Mist, como narra Sétimo Mar, como narra, sabe, Rebel R, como narra D&D, são coisas completamente diferentes que funcionam, que, né, usam ferramentas diferentes, usam habilidades diferentes, te fazem pensar de uma forma completamente diferente. E aí eu acho engraçado, assim, porque pra mim, a coisa mais legal do Caquitas, talvez, além do pessoal que a gente conheceu e encontrou, é isso, assim, é ver como a gente aprendeu tanto sobre RPG, que RPG virou uma coisa meio amorfa, Sim. assim, meio uma grande bolha esquisita de coisas que não fazem sentido juntas, mas estão juntas e estão incríveis juntas. Eu acho que existe uma tendência na comunidade de RPG de olhar pros RPGs como se eles fossem realmente todos muito parecidos, quando a gente sabe, né, que eles não são. E imagina se a gente transportar isso pra outra lógica, uma lógica de board game, por exemplo. Não dá pra dizer como é que joga board game. A pessoa vai te perguntar qual. Porque tu jogar, né, tipo, cada board game que tu for jogar, se tu for jogar... A pessoa nem se pergunta, né? Ninguém se pergunta isso. É tão lógico que ninguém nem pergunta isso. Não faz nenhum sentido, porque cada um deles, sei lá, eu vou jogar Eldritch Horror, eu vou jogar Banco Imobiliário. Tipo, a lógica é tão nada a ver com a coisa, sabe? Que não faz sentido. E o RPG, ele entra nessa mesma ideia. Óbvio, eles estão todos dentro desta categoria RPG, mas eles são todos particulares entre eles, ok? Um ou outro vai ser mais parecido e tal. E eu acho que essa impressão que as pessoas têm vem muito da questão do monopólio, né? Porque, afinal, o D&D é o dono do mercado,
Logo, existem países como os Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas entendem RPG como D&D. Eles são sinônimos. Sim. Sim, as pessoas não jogam RPG, elas jogam D&D. Às vezes nem é D&D, né? Mas elas usam a palavra. Exato. Isso, eles usam a palavra D&D. Então já tá tão associado que RPG igual D&D, que as pessoas têm essa ideia de que, ok, então tudo segue essa estrutura. Sendo que tem RPG que nem tem ninguém narrador, mestre, tem RPG que é solo, enfim, tem uma infinidade de jogos que escapam dessa estrutura engessada que o D&D traz ali, que também são RPG, né? Eu acho que o RPG é como se fosse a mídia, né? Mas você tem dentro dele ali diferentes versões disso. E aí o interessante é que eu vejo que no board game, jogos de videogame, você tem uma indicação na caixa, né? Eu tava conversando com o Tio Nitro, ele falou isso, eu achei genial, assim. Mas é o modo de consumo. Olha, jogue com 4 a 6 pessoas, esse jogo vai passar esse clima tal, ele é sugerido pra tal coisa. Em RPG, exatamente por esse monopólio, a gente vê muitas pessoas tentando aplicar a lógica do D&D a sistemas que não são daquela mesma forma. E aí, é disso que eu falo, que eu chamo de tradição, no sentido de que tem coisa ali que é o não dito, sabe, sobre o que é jogar RPG, e que muitas vezes isso não tá escrito no papel, e que esses novos sistemas, né, que a gente tá conversando aqui, muitas vezes colocam isso e tentam regulamentar isso de alguma forma, né. Essa tradição de jogo, eu acho que ela é muito, muito importante para exatamente a gente conseguir aproveitar o melhor do jogo, né? Você estava falando sobre, eu não consigo achar uma palavra pro mestre. Eu tô me debruçando nessa questão também há muito tempo para tentar achar uma palavra que descreva melhor, porque exatamente eu estava conversando com o César Capacli, que é um autor de jogos que faz muitos jogos solo, né, sem mestre e tal, e a gente estava refletindo sobre isso, e eu comecei a pensar sobre o estágio que eu fiz na psicologia jurídica, pessoal, que foi assim, existe dentro da psicologia jurídica aquela parte que é tipo uma reunião de conciliação, onde tem uma pessoa ali que vai tentar facilitar a discussão para que eles cheguem a um acordo. E eu vejo que o papel do mestre é muito disso, né? Na época lá que eu participava dessa forma, né, como facilitador, eu vejo que tem muita semelhança, sabe? É você ouvir os dois lados, é você ver qual que é a questão que está sendo ali e tentar fazer todo mundo pensar sobre aquela questão, é você propor um novo jeito de pensar. Então hoje em dia eu tenho gostado muito desse termo de facilitador, por enquanto, né? Talvez amanhã eu olho e veja problemas nisso, né? Mas eu acho que é muito nesse papel. O motivo pelo qual eu gosto dos termos dedicados é porque eu acho que ela é uma função que muda muito. Que a gente tende a pensar ela como uma coisa só, né? E aí as pessoas fazem curso pra te ensinar como mestrar, como se fosse uma coisa única. E eu não consigo ver como é. Eu não consigo ver como tu possa me ensinar como narra ou mestra RPG, além de um sistema. A não ser que, sei lá, ok, se tu me ensinar a narrar D&D, talvez eu consiga, eu já saia com um bom caminho andado pra narrar Tormenta. Ou até Vampiro, que não é, tipo, sabe? Porque a lógica não é tão diferente assim. Agora, essa pessoa com esse curso, tipo, se tu largar ela no sétimo mar ou no City of Mist, ela tá perdida, não vai ajudar muita coisa. A lógica é muito outra. E a gente diz isso porque a gente tava perdida. Sim. Quando a gente caiu de paraquedas no sétimo mar, a gente quebrou a cara 47 vezes até pegar o sistema. Porque a gente tinha justamente esse, abre aspas, treinamento, fecha aspas, de jogos que são mais tipo D&D. A gente tinha jogado D&D, a gente tinha jogado Vampiro, a gente tinha jogado o Rastro de Cthulhu. Então a gente tinha jogado coisas que ainda são estruturadas desta forma. E aí a gente cai no sétimo mar, em que a liberdade do jogador é absurda. Tu faz absolutamente qualquer coisa, desde que tu tenha uma aposta ali pra fazer. É completamente diferente de qualquer ideia, assim. Se uma pessoa que tá acostumada a jogar D&D olha pra isso, vai pensar, é impossível. Não existe desafio pra esse jogador, mas existe. Sim. Tu só tem que conhecer o sistema e saber narrar e usar os recursos dele. Porque ele é muito específico em quem ele é e no que ele faz. Exato. Então tu precisa aprender ele, né? Sim, e aí eu gosto dos termos dedicados, porque eu acho que no termo dedicado tu já dá uma ideia. Porque, por exemplo, em sistemas de mistério mais horror cósmico, eles costumam usar a palavra guardião. E eu acho que ela funciona muito bem pra mistérios, porque tu é o guardião do mistério. E o guardião não é necessariamente alguém que vai te impedir de ter acesso, né? É alguém que vai dar o acesso e negar o acesso de acordo com
a situação, que é muito o teu papel quando tu tá narrando esse tipo de aventura. Eu tava agora fazendo sessão 0 de Alien, e no Alien tu é a mãe, né? Que é o nome da inteligência artificial lá da companhia. E eu acho que é um ótimo nome, porque aquela inteligência artificial, ela é ao mesmo tempo quem te dá as tuas missões e quem te dá respostas e te ajuda em certos pontos, como quem também trama coisas e te coloca em situações que tu não achou que tu queria estar. Então tem uma dualidade ali que é muito interessante e tá muito a ver com o papel do narrador neste cenário. Então eu gosto muito dessa ideia, tipo, eu gosto muito, tipo, no Rebel tu é o Zig, que é uma entidade cósmica que cria problemas, sabe? Eu acho divertida essa brincadeira, assim. Inclusive, no último DOF, eu pintei um raio na minha cara pra não ser chamada de mestre, né? Ainda fui, que eu tava narrando o Rebel e tu é o Zig, né? Então eu estava a caráter, a Renata testemunhou. Eu queria muito, e disso que vocês falaram, converge muito com o que eu tô pensando em game design agora, pessoal, porque eu tô junto com um amigo escrevendo um sistema narrativo, né, que é muito baseado em City of Mist, vários outros aí, Fate, né, e nele, né, nesse sistema, a gente tem se debruçado sobre várias mecânicas, e aí, o objetivo do canal Dados Críticos aqui é chamar pessoas que nunca jogaram RPG pra tentar mestrar, pra tentar jogar pela primeira vez, né? E tem muitos vídeos e tal, mas eu decidi tentar começar a escrever um livro. E eu cheguei no mesmo problema que é esse que vocês estão falando. Pô, mestrar Alien é completamente diferente do que narrar, sei lá, Monster Hearts, por exemplo, sabe? É muito diferente, né? E como que posso pensar em ensinar isso de formas diferentes? E aí, eu tô fazendo analogias, né? Eu tô escrevendo isso ainda, mas queria saber o que vocês acham, se faz sentido pra vocês ou não. Eu tô fazendo analogias com outra coisa que eu gosto muito, que é futebol. Então, ou esporte de modo geral. Então, nos esportes você tem... Tá, peraí, antes de tu começar, deixa eu acordar a Renata da Copa do Mundo aqui. Tu tá acordando tu já acordou a Renata Neres, agora tu vai acordar a Renata te usando o futebol. É mesmo? E olha é isso. real e pode te machucar. Ele surge, tipo, essa Renata, ela surge de 4 em 4 anos, entendeu? Isso. Que é pro bem de todos nós, porque se ela tivesse ela todo ano, seria um problema. Então, de 4 em 4 anos é a dose... É que eu sou uma pessoa naturalmente fanática. Então, se eu gostasse de futebol e acompanhasse times locais que estão em campeonatos todos os anos, eu ia ser maluca. Então, eu só curto futebol na Copa do Mundo pra controlar, entendeu? Manter sob controle. Mas diga. Quem é aqui do canal sabe que eu sou meio assim, tá? Então, cai um 13 porque eu sou de Minas e eu torço pro Galo, né? O Clube Atlético Mineiro. Então, quando cai um 13 na mesa, né? Sempre eu grito 13 é Galo. Mas isso não vem ao caso. Eu sou meio fanático aqui com futebol também. Mas a minha analogia não precisa de entender de futebol. Mas é assim, esporte no geral, você tem fundamentos. Se eu vou jogar vôlei, você tem a manchete. Você tem, sei lá, a recepção. Você tem o levantamento. Futebol é a mesma coisa. Condução, passe. E eu sinto que de alguma forma existe, e a minha teoria é um pouco dessa, alguns fundamentos que você pode ou não utilizar dependendo do estilo em que você vai jogar. Então, os fundamentos do RPG, em algum sentido, não são coisas fundamentais que você precisa, né? Mas você pode lançar mão mais de um ou mais de outro, dependendo do estilo que você quer propor, como se fossem ferramentas mesmo. E aí, por que eu tô pensando isso? Porque lá no Fractal tem uma mecânica, por exemplo, de cenas, né? Que é, por exemplo, olha, o jogador pode colocar uma cena, ele pode trazer uma cena e saber descrever uma cena, ou propor uma cena, uma boa cena, é um fundamento, ao meu ver, sabe? Tanto para o mestre quanto para o jogador. Saber, por exemplo, descrever de modo geral, né? Como é que eu faço uma descrição de um objeto, de uma pessoa? Ao meu ver, também é um desses fundamentos. Saber colocar um desafio, estabelecer um desafio. O que é um bom desafio? Também seria um desses fundamentos. E dependendo do estilo do RPG, por exemplo, eu vou jogar vôlei de praia. Vôlei de praia é diferente de você jogar um vôlei sei lá, vôlei de areia é diferente de jogar vôlei na quadra. Então você vai usar mais ou um desses fundamentos aqui. Isso faz sentido pra vocês ou eu tô viajando aqui? Eu acho que faz muito. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento pra puxar o saco do meu amigo Júlio Matos, porque o Rebel R, que é o último jogo dele, ele faz um negócio que eu gosto muito, que eu acho que vai meio de encontro com isso que tu falou,
que é no começo do capítulo de Zig, que é o capítulo de narrador, ele lista as atribuições de Zig. Eu não lembro se é exatamente essa palavra. Então, mas ele lista, tipo assim, tudo que é o que o jogo quer que tu faça, quais são as tuas, né? Legal. E quando ele começa o capítulo de jogador, ele faz a mesma coisa, que é justamente pra dividir essas atribuições. Então, não tem uma pessoa só que tá carregando aquilo nas costas, né? Que eu gosto muito. E outra coisa que esse livro faz também é quebrar a ideia de a pessoa que lê o livro é a pessoa que narra, porque ele trata a pessoa que lê o livro como anfitrião, que é a pessoa que vai juntar a galera. E eu acho que, tipo, quebrar essas coisas e quebrar um pouco essas tradições, assim. Então, tipo, quais são as atribuições de Zig, pessoa que vai narrar nesse jogo? Quais são as atribuições das pessoas que vão jogarem? Então, tipo, quais são os teus princípios, né? Tipo, o que tu tem que ter em mente quando tu vai jogar? Sim. Então, eu acho que é um jeito muito bom. Inclusive, assim, o capítulo de narração do Rebel é... Assim, não é porque é meu amigo, Lerei. A gente leu no Clube do Livro recentemente e eu tava tipo, se todos os livros fossem assim, a gente tinha menos medo de narrar, eu acho, assim. Vocês têm um Clube do Livro lá também? Temos. É de RPG? Olha que legal. A gente lê os livros de RPG com o pessoal e tal do grupo do Caquitas. Mas eu queria acrescentar o que a Paula falou e é o que tu falou também, que eu acho que sim, eu acho que ter esses fundamentos é importante, mas para um jogo ter fundamentos, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa saber quem ele é, então o que esse jogo faz, a que ele se propõe, né, por que ele existe, que tipo de história ele vai contar e como ele vai contar essa história, ele precisa saber isso. E a segunda coisa é que ele precisa ser coerente com esse primeiro ponto. Porque não adianta eu chegar e eu falar, não, este meu jogo aqui é um jogo sobre fazer amizade com animaizinhos. E aí eu tenho uma Glock. Mas pra que eu vou usar uma Glock? Isso é o meu jogo, é de ter amizade com os animaizinhos. Não põe uma Glock no jogo de amizade com os animaizinhos, pelo amor de Deus! Eu acho uma coisa muito comum, é tipo, é um jogo sobre investigação, é um jogo sobre relacionamentos. Aí eu bato o olho na ficha, tem o cantinho do combate, que a ficha ponto tem, né? de vida, armadura, combate, esquiva. Caralho, não era sobre relacionamentos? Eu tô tipo, pra que serve isso, né, no jogo? Eu acho que, porque a gente, eu e a Renata, a gente, coitada, né, a Wizards, a gente já faliu eles, a gente fica reclamando muito dele, mas eu vou falar de um jogo que eu gosto muito, que tu falou aqui, eu sou muito fã, um dos meus jogos favoritos no momento, que é o City of Mist. O City of Mist é um jogo que é difícil de entender, porque ele é um jogo que ele não sabe o que ele é. O livro do City of Mist não sabe o que ele quer ser. Ele quer ser... Eu acho até que talvez ele saiba que ele quer ser, mas ele quer fingir que ele é outras coisas pra agradar o maior número de pessoas. Ele acha que... Eu tenho a impressão de que ele finge que ele é outras paradas pra que mais pessoas gostem dele. Ele tá sempre cedendo, né? Ele diz, eu sou isso, mas tu não gosta disso, tu pode fazer desse outro jeito. E aí não funciona outro jeito. E ele é um jogo difícil de entender lendo. Eu conheço muita gente que leu e não entendeu. E não é culpa das pessoas, é culpa do livro. Porque o livro não tem claro quem ele é, o que ele quer de ti. Ele não te diz porque ele não escolhe o que ele quer de ti. Ele quer, porque tipo, não, eu quero que tu faça isso. Mas se tu não quiser fazer isso, tu pode... Aí tu não consegue. Tu tem que, né? O jogo, ele tem que saber exatamente o que a Renata falou. Ele tem que saber exatamente o que ele quer pra que eu possa agir de aquela forma. Se ele fica fazendo volta e abrindo exceção, ou se ele tem essas contradições, como tu falou, que ele, é um jogo sobre amizade, e eu tenho lista de arma, tabela de armadura, ponte vida, mas eu tenho algo que meça a minha amizade, meu vínculo com as pessoas. Não, tá, então, como é que eu jogo sobre a amizade? Que é algo, eu acho que é muito importante, que jogos às vezes falham, assim, o que tem mecânica, o que tá se tá na ficha, se tem mecânica, é importante, né? Então, mas o meu jogo não é sobre combate, então ele não tem que ter ponto de vida e armadura, né? A gente tá as duas escrevendo joguinhos agora, então a gente tá, acho que, com problemas parecidos com Gente, os olha teus. aí. Sabe por quê? O Fractal, que é esse sistema... Desculpa ficar voltando, né? Porque isso tá muito na minha cabeça. Tô pensando muito sobre isso, tá? Não, a gente entende muito. A gente tá assim também. Nossa, a gente entende muito. A gente tá assim também.
Então, o Fractal, ele chama Fractal porque a ideia dele é ser modular no sentido de que ele é muito baseado em City of Mist, naquela parte de tags e tal, né? Tem isso lá também. Lá a gente chama de fatos e tem um jeito certo de fazer. Mas a ideia é que as regras, elas são interface para que a pessoa interaja com a ficção. E ela importa tanto que o jogo é modular, né? Ele é feito com módulos ali. E você vai colocar o módulo para formar a mecânica que você quer. Então, ele é modularzinho. Eu quero, por exemplo, um combate. Você tem um módulo para combate. Mas se o seu jogo não precisa, você não precisa colocar ele, né? Mas por que eu tô falando isso, né? Porque quando tem um módulo lá que é de estabelecer verossimilhança. Essa é uma das atribuições muito importantes. Porque quando você estabelece o que é verossimilhança no nosso mundo, faz sentido no mundo de eu lidar com animaizinhos, por exemplo. A gente foi jogar Harry Potter, né? Então faz sentido no mundo de Harry Potter as pessoas morrerem do nada, sabe? Levar um tiro, e não faz sentido. No estilo de história que a gente quer contar, faz sentido que o sair de cena, que é o jeito que a gente chama lá, seja, por exemplo, ele ficar magoado, por exemplo. Ele não vai morrer. Mas se a gente tá jogando uma coisa onde faz sentido, sei lá, cair de 2 metros e morrer, beleza, a gente tá combinando e fazendo isso antes do jogo. A gente tá, é um combinado entre nós que isso vai fazer sentido. Isso vem antes, inclusive, da criação de personagem, né? Porque eu vejo que muitos problemas de jogo é assim, eu tô achando que o jogo é uma coisa, você acha que é outra, a gente não fez sessão 0, e aí eu tô com expectativa aqui, a outra pessoa tá com expectativa lá do outro lado, e o nosso personagem não é aquilo que a gente queria, e a gente não consegue ter mecânica pra poder mudar isso enquanto o jogo tá rodando, sabe? Eu me sinto frustrado ali, porque, sabe? Então, nossa, concordo demais com isso que vocês estão falando. Nossa, muito legal. Eu acho que depende muito da experiência, né? Eu tava agora na sessão 0 do Alien, e o Alien é um jogo extremamente mortal, mas ele é um jogo que tu quer que seja extremamente mortal, né? Tu tem ponto de vida, tu tem pouco ponto de vida, e se tu encontrar com um xenomorfo, com um alien, ele te dá muito dano. A última vez que eu narrei, alguém de bobeira foi atacar o alienzinho, o que sai da barriga, com um bisturi. Que um negócio que não é pra te fazer jogando Alien é atacar um xenomorfo corpo a corpo. Mas era o Alien bebezinho, e ele cravou o negócio. Ele morreu. Ele acertou, ele matou o bicho e ele ainda morreu, porque o bicho respira ácido como sangue. E ele rolou mal e ele morreu. É isso, assim. E ele é um jogo muito sobre isso. Eu tô escrevendo um jogo sobre espionagem. E eu acho que em histórias de espionagem e tipo, de agência de espião e nesse tropo, a morte é algo que faz muito sentido. Tipo, a morte é um recurso, um momento narrativo marcante. Porém, eu não acho que ele era um momento que ele seria... Ele poderia ser expressado em pontos de vida. Porque não é a ideia da morte aqui não é tipo, ai meu Deus, morri, quando não tava esperando. Não. Eu morri no momento mais dramático possível e talvez eu volte depois. Que, né, outro tropo muito importante é fingir a própria morte. Então, o que eu fiz foi colocar uma mecânica que te permite se sacrificar pela missão. Porque todo dano, não tem dano de ponto de vida, tu é imortal. O que pode dar ruim é com a missão. A missão é que é importante, é a missão que pode falhar. E aí eu fiz o esquema de tu poder se sacrificar em prol da missão. Aí tu se sacrifica e tu consegue, sei lá, dar mais chance para as outras jogadoras completarem a missão. Porém, tu pode voltar, só que daí tu compromete a missão quando tu volta. Então, tipo, sabe, ele era um tipo de história que eu acho que precisava de morte, eu acho que morte era, tipo, a ideia de personagens morrerem era importante pra ela, porém, a ideia de pontos de vida não era. Então eu acho que tu saber exatamente o que tu quer em termos de história e como tu quer aquela experiência é que é o negócio, entendeu? Porque tem muitas possibilidades. Eu acho que é isso que a gente perde às vezes quando a gente olha pra RPG só como algo tradicional. A gente só joga uma única experiência, e RPG é uma infinidade de experiências. Exato. Eu recentemente fiz alguns playtests do meu jogo, O Beijo do Vampiro. Uma das questões que apareceu foi o Fabiano Neme, do Old Dragon, que é nosso amigo e que joga com a gente. Até eu vou fazer um serviço aqui pro Neme falar. Eu falei do Old Dragon porque é muito mais famoso, né? Mas é o Fabiano Neme do Diários da Repressão, que é muito mais interessante trazer isso. Mas ele comentou assim, uma coisa que eu senti no jogo
é que não tem nenhuma mecânica, nada a ver com a sede de sangue. E eu falei sim, porque a sede de sangue não importa. Porque o tipo de história de vampiro que eu quero contar é o drama. É o vampiro dramático, que a existência dele causa problemas pra ele. É a novela de vampiro. Isso, é o novelão. O nome do jogo é O Beijo do Vampiro e não é à toa. Eu quero o novelão. A novela Isso. da Sete, né? Então ele é sobre o drama da existência daquele vampiro, o drama que ele causa para as pessoas ao redor dele, para a sociedade na qual ele vive e como ele lida com a própria imortalidade. Se ele tá com fome, se ele não tá com fome, se ele quer beber sangue ou não, não é um tema que pra mim é central. Mas se ele for central pra pessoa específica, ela tem mecânicas em que ela pode inserir isso. Sim. E tornar a sede de sangue um problema. Se ela quer trazer isso pra narrativa, tudo bem, tem como. Mas pra mim, como designer do jogo, não é algo que eu quero focar. Porque eu não quero que ele se torne um jogo de sair para caçar seres humanos e matar. Não é essa a interação que me interessa dentro desse jogo. Entendi. Entende? E aí eu opto... Não precisa, né? Não precisa. Não precisa, senão vai jogar Vampiro à Máscara. Exato. Vampiro à Máscara tem isso. Tu tem uma questão... E eu não falo isso de uma forma... pejorativa de, vai jogar esse jogo então. Não, se tu quer lidar com sangue e como é que a fome vai afetar teu personagem de uma forma mecânica e tal, o Vampiro à Máscara já faz esse trabalho. Perfeito. Eu não quero escrever um segundo Vampiro à Máscara, entendeu? Ele já existe, eu quero escrever outra coisa, eu quero fazer outro jogo. Sim, eu acho que voltando lá pra tua primeira pergunta sobre como a gente olha, né, como é que a gente consome RPG, eu acho que uma coisa essencial do quanto mais tu consome RPG, e eu acho que produzir conteúdo te faz consumir mais RPG, porque é uma necessidade, eu acho que é daí que vem, é justamente essa ideia de que tu começa a olhar pro RPG como múltiplas experiências, né? Perfeito. Então, por isso que, tipo, não é escolher entre qual RPG de vampiro é melhor. É, tipo, tem esse RPG de vampiro que te permite fazer isso, e tem esse... E aí tu tem que achar qual que tu quer, né? De um ponto de vista capitalista é sempre um problema, porque nenhum deles vai vencer, né? Quer dizer, a Wizards vai vencer com o D&D. Talvez o vampiro vença um pouquinho também ali, fique em segundo lugar, mas o resto, todo mundo de nós, assim, vai perder. Mas, quando tu tá olhando mais no sentido de RPG, tanto como jogo, quanto como criação, mais como essa parte mais, sei lá, criativa e artística e de troca de coisas de jogos, o ideal é ter vários, pra te achar o que te serve, né? Porque a gente pode querer fazer muitas coisas e normalmente tem RPG pra quase tudo, e quando não tem, a pessoa que teve a ideia vai fazer, né? Estamos aqui todos nessa situação. Exato. É isso, assim. Uhum. E aí, uma coisa, até citando, né? Eu concordo demais. E, assim, um exemplo que eu penso que vem na minha mente, né? Eu amo Old Dragon, tá? Principalmente a segunda edição, que eu escrevi um livro do The Witcher de mais de 140 páginas, baseado no do Lobo Lost, né? Que ele tinha feito pra primeira edição. Eu escrevi, né, pedi a permissão pra ele, escrevi e soltei porque eu amo o jogo. Mas você tem, por exemplo, tem um outro jogo do Fabiano Neme, que é o Arcanas de Ancestrais, não sei se vocês conhecem, que tem uma mecânica incrível de relógio da dungeon, que é, tipo, a cada 10 minutos você tem uma trilha sonora que vai tocar um som e ela passa uma sensação de, meu Deus, estamos dentro de uma dungeon, sabe, aquele você usa o tempo, a sensação de sufocamento, sabe, de estar dentro de um lugar. Então, é um jogo diferente, que tem uma proposta diferente e aí você vai escolher, eu gosto de pensar que é tipo, se eu quero uma comida, um sushi, eu vou no restaurante de sushi, não é verdade? Tipo, eu vou no restaurante japonês. Eu posso comer um sushi no restaurante italiano, né? Mas não vai ser a mesma coisa do que comer um sushi no restaurante típico japonês, né? Não, pior ainda, tu chega no restaurante italiano que não tem o equipamento, que não tem os ingredientes pra fazer sushi, tu diz, eu quero comer sushi. E aí tu bota uma Glock, a Glock que tu botou lá no jogo de fazer amizade, tu vai botar a Glock na cabeça do chefe e vai dizer, me faz um sushi agora. E o cara vai pegar um fettuccine, vai enrolar e vai te entregar, e tu vai ter que comer dizendo que é sushi. Não vai ser uma ótima experiência. Não, é bem isso. Ou é a galera que acha que, tipo, não, eu não quero que tenha restaurante de comida isso, não, eu quero que exista só restaurante. Isso. Exato. Por quê? Restaurante Não genérico, pode. de quê? Descubra.
sei lá, entendeu? Tu vai sair sempre comer uma laminuta, e é isso, é só o que tem. Ah, desculpa, a laminuta é só do Rio Grande do Sul, prato feito. Prato feito, é verdade. A laminuta é daí, né? Desculpa, a laminuta é a versão superior do prato feito, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Ai, gente, mas muito bom, gente. O papo tá muito bom, conversaria com vocês sobre 2, 3 horas direto aqui, tá maravilhoso, assim, de conversar, né? Pelo tempo, né, a gente tá ficando tarde aqui. Então, o espaço aqui no canal tá sempre aberto, tá, pessoal? Quiserem conversar, bater papo, falar de algum projeto, qualquer coisa que vocês tiverem, é só entrar aqui, até pra discutir mesmo sobre RPG de modo geral, tá? Fica sempre o convite aberto. E assim, o pessoal que tá gostando desse papo aqui, tá nos ouvindo, onde que eles podem achar vocês, onde que eles podem apoiar o trabalho de vocês, onde que eles encontram, né? Vou deixar tudo na descrição, mas o pessoal que tá ouvindo agora, dirigindo, lavando louça, né? Onde que eles encontram? Perfeito. O pessoal que tá aqui no Discord, se quiser até ouvir o episódio, quiser falar diretamente, pode chamar aí num canal, marcar a arroba, né? A minha é @resbruscato, aqui no Discord. E quem quiser falar com o Caquitas, vocês nos encontram nas redes sociais, como Caquitas Podcast. Caquitas, Caquitas, né? E a gente tá no Blue Sky, a gente tá no Instagram, a gente tem um e-mail de contato, caquitaspodcast@gmail.com. E pra quem gostou muito da gente, teve a melhor primeira impressão do mundo, a gente tem Apoia-se, a gente tem Catarse, então se o pessoal quiser, lá a gente tem Clube do Livro, que a gente mencionou aqui, a gente tem várias coisinhas, tem o Caquitas Consulta, em que a gente se reúne com a gente chama de mecenas, né, os nossos mecenas, pra conversar sobre RPG, sobre game design, sobre aventura, pra dar uma ajuda, pra criar personagem, enfim. É bem parecido com o papo de hoje aqui, assim, a gente fala de RPG no geral, as pessoas falam dos jogos que elas estão criando, é bem nessa vibe, os Caquitas Consulta. Isso aí. E o Caquitas, né, então a gente tem muitos papos que são parecidos com esse episódio de hoje, a gente tem outros episódios que são mais focados em sistemas específicos, em que a gente destrincha o sistema, fala sobre como ele funciona e ensina a pessoa, né, dá uma geral de... São perigosíssimos pro cartão de crédito esses. Isso. O pessoal lá do grupo tá sempre dizendo, falaram de mais um sistema, vou ter que comprar, minha carteira chora, né, toda vez. Sei de gente que pula esses episódios por medo. Aqui a gente tem um meme na nossa comunidade que é assim, 400 RPGs todo dia, né, porque todo dia alguém manda um link de um financiamento coletivo, de um RPG novo, e a gente, não, gente, eu não posso, eu tenho muita coisa pra ler. Isso. Sim. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? Sigam lá. Todos os links estão aqui na descrição, tá, pessoal? Sigam lá, dê o seu apoio. Vamos ajudar produtores de conteúdo nacionais que estamos aí. É difícil, galera, mas estamos aí. Se você quiser ajudar o Dados Críticos também, você pode ajudar divulgando esse episódio para outras pessoas. Então, divulgue para seus amigos e amigas. Vem participar da nossa comunidade no Discord, né? A gente tem todo o cuidado aqui para criar uma comunidade segura. A gente não tolera intolerância aqui, tá? Então, é muito importante. É um espaço que a gente tem muito cuidado e moderação para evitar que a primeira experiência de você com RPG seja uma experiência horrível, né? Igual a gente vê acontecer em muitos servidores na internet aí, tá? Então, vem participar. E se quiser, gostou demais, tem o nosso Apoia-se também, que é a partir de R$8, né? Um cachorro quente ali, você pode participar, mas não é obrigado não, só se você quiser mesmo, tá? Então, um grande abraço e tchau, tchau. Falou! Tchau! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.